Olá, meus amigos, vamos falar hoje sobre a anotação da CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, um dos direitos mais importantes dos trabalhadores, principalmente em virtude da sua ligação com a área previdenciária. A anotação da Carteira de Trabalho é prova previdenciária, prova de que você trabalhou durante determinado período e que por isso completou o requisito para se aposentar, o requisito para a aposentadoria do tempo de serviço. Então vamos aqui para a CLT e vamos analisar também súmulas do TST relacionadas à questão. Primeiro ponto que eu trago para vocês aqui com base na CLT é o prazo para anotação da CTPS, um ponto fácil, mas importante para as nossas provas. O artigo 29 da CLT diz que o empregador deve fazer as anotações na carteira de trabalho em 48 horas, tanto na admissão quanto na demissão, como todas as demais anotações. Isso porque eu entrego a carteira de trabalho, em 48 horas ela é devolvida com anotação, porque é um documento meu. Carteira de trabalho fica na posse do empregado. Às vezes a gente percebe uma certa retenção da carteira de trabalho. O empregado entrega e o empregador fica um mês para devolver. Essa retenção, ela pode inclusive gerar danos materiais e danos morais, principalmente quando o empregado entrega a carteira para que seja feita a anotação da sua dispensa. Vamos pensar num exemplo simples aqui que pode perfeitamente ser verificado no dia a dia. Eu pedi demissão, entreguei minha carteira de trabalho. Por que eu pedi demissão? Porque eu já havia alinhavado uma outra contratação, outro emprego numa empresa vizinha. O empregador, sabendo disso, falou, vou sacanear o Bruno. Ele não vai conseguir esse outro emprego não, vou dificultar ao máximo lá por birra. Esse meu empregador vai simplesmente colocar a carteira de trabalho lá e não vai anotar em 48 horas. Daqui a 3, 4 dias eu falo, empregador, eu preciso da carteira de trabalho para começar na outra empresa. Eu esqueci de anotar, vou fazer essa anotação. Ou então a anotação foi para a sede lá no Rio de Janeiro, daqui a pouco volta. E aí eu começo a ficar numa situação ruim com a passagem do tempo. Por quê? O novo empregador começa a me cobrar, Bruno, cadê a carteira de trabalho? Cadê a carteira de trabalho? Eu falo, tá na outra empresa. Chega o novo empregador e dá o ultimato. Bruno, eu preciso da carteira de trabalho até o dia tal para anotar, senão eu não posso mais te contratar. E aí eu não consigo a carteira no antigo empregador, perco o novo emprego. É aí que a gente fala em dano moral, em dano material. Então, muitas vezes essa retenção é utilizada para prejudicar o empregado. Por isso que a ideia é realizar as anotações em 48 horas no máximo e devolver, ok? Tanto na admissão, demissão, quanto nas demais anotações que são feitas no curso do vínculo de emprego. Esse é o primeiro ponto importante, você vai lembrar da anotação no prazo de 48 horas. Agora, galera, vamos imaginar o seguinte. Você trabalhou sem carteira assinada. Você trabalhou durante alguns meses, alguns anos, nunca teve a sua carteira de trabalho assinada. O que é a pior coisa do mundo, porque você não tem a proteção previdenciária. Se você ficar doente, você não vai receber benefício previdenciário. Se você morreu, seus dependentes não recebem pensão previdenciária. Pior situação que existe. Como você trabalhou sem carteira assinada, você, ao sair daquela empresa, resolveu ajuizar uma ação para reconhecimento do vínculo de emprego. Apresentou sua petição inicial e provou que havia a presença dos requisitos do artigo 3º da CLT. Provou à Justiça do Trabalho que havia pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade, alteridade, que são lá os requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego. O juiz, por sentença, declarou a existência do vínculo. Ao reconhecer o vínculo de emprego, o juiz vai determinar à empresa que anote a carteira de trabalho no período tanto a tanto, na função X com o salário Y. Isso que o juiz do trabalho faz. Ele cria, portanto, na sua sentença, uma obrigação de
fazer. Empresa, anote a CTPS com os dados XYZ. Agora, muitas vezes o que acontece é que essa empresa não cumpre a obrigação de fazer. O juiz até fixa multa. Então anote em 48 horas sob pena de multa diária de R$500. Mesmo assim, com a imposição da multa, muitas empresas não realizam a anotação. E aí? Eu preciso da anotação para fazer prova frente ao INSS, para fazer a prova previdenciária daquele meu tempo de serviço. A empresa se nega a anotar, está nem aí para a multa que foi estipulada. Qual é a saída que foi criada pelo legislador aqui? Nós vamos realizar a anotação da carteira de trabalho pela vara do trabalho. Quem vai anotar? A vara do trabalho. Então, se o empregador não cumprir a sua obrigação de fazer e não anotar a carteira de trabalho, é a própria vara do trabalho que realizará essa anotação. Em vez de termos ali o carimbo da empresa, teremos o carimbo da Secretaria da Vara do Trabalho. Nós resolvemos um problema, mas criamos outro. Essa que é a verdade. A gente resolve um problema porque a carteira está anotada. Você pode ir ao INSS e fazer a sua prova do tempo trabalhado. Só que a gente cria um outro problema. Qual é esse outro problema? Algumas empresas não gostam de admitir empregados que já ajuizaram a ação trabalhista, que exerceram direito de ação, direito de ir à justiça. Algumas empresas não gostam de contratar empregados que já exerceram esse direito. E na carteira de trabalho ali tem a prova irrefutável de que o Bruno já ajuizou a ação trabalhista. Está lá, ó, a anotação feita pela vara do trabalho, logo o que nós temos aqui, o Bruno já ajuizou a ação trabalhista. Num contrato, o Bruno não. Infelizmente, isso acontece no dia a dia. Ok, pessoal? Depois, anotações desabonadoras. Um ponto importante aqui do artigo 29 também, o parágrafo 4º. Anotações desabonadoras que são proibidas. Esse parágrafo 4º, ele fala o seguinte: as anotações desabonadoras à conduta do empregado estão proibidas, não devem ser feitas na carteira de trabalho. O que seriam essas anotações desabonadoras à conduta? O que eu não posso anotar porque é considerado desabonador? Eu não posso anotar, por exemplo, penalidades que foram aplicadas a esse empregado. Eu não posso anotar na carteira de trabalho uma advertência que eu dei a ele. Eu não posso anotar que ele foi suspenso. Eu não posso anotar que ele foi demitido por justa causa. Claro que não. Não posso anotar faltas que ele teve. Não posso anotar atestados médicos que esse empregado apresentou. Carteira de trabalho não serve para isso. Então você não anota advertência, não anota suspensão, não anota justa causa, não anota falta, não anota atestado médico, nada disso. Isso é desabonador. Ah, beleza, eu vacilei e aí fui advertido ou mesmo fui demitido por justa causa. Ok, me arrependi, nunca mais vou fazer aquilo. Se não houver a anotação na carteira de trabalho, nenhum outro empregador vai saber que eu já fui demitido por justa causa. Agora, está escrito lá, Bruno foi demitido por justa causa. Nunca mais vou conseguir emprego. Você pode ter essa certeza. É por isso que eu não tenho que anotar, não posso anotar na carteira de trabalho, ok? Então, ó, faltas, atestados médicos, advertências, suspensões, demissões por justa causa são anotações desabonadoras proibidas. Tá, mas o meu empregador foi lá e anotou as minhas faltas. O que eu tenho aqui? Eu tenho dano moral. Então, esse empregado poderá ajuizar a ação para buscar dano moral em virtude dessas anotações desabonadoras que foram realizadas. Ok, galera? E aí tem um ponto importante aqui, ó. Tem um ponto importante aqui de uma anotação determinada pela Justiça do Trabalho. O que seria isso daqui que já chegou em algumas situações ao Poder Judiciário? Eu
ajuizei uma reclamação trabalhista para reconhecimento do vínculo de emprego. Trabalhei sem carteira assinada, fui à Justiça do Trabalho, quero o reconhecimento do vínculo de emprego, Justiça do Trabalho foi lá e reconheceu, mandou a empresa anotar, ok? A empresa foi lá, anotou período, anotou cargo, anotou salário, ponto. E além disso, anotou o seguinte: vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho nos termos da sentença proferida no processo número tal, tal, tal. Ou seja, o empregador anotou que a Justiça do Trabalho determinou aqueles dados. Ou seja, escreveu que a Justiça do Trabalho é que determinou a anotação em virtude da sentença no processo número tal. Essa anotação de que o vínculo foi reconhecido pela Justiça do Trabalho é uma anotação considerada desabonadora? Sim. Sim, pessoal. As últimas decisões da Justiça do Trabalho dão conta de que essa anotação é desabonadora. Sabe por quê? Porque ela é totalmente desnecessária. O empregador fez essa anotação para prejudicar o empregado. Só para isso, com o único intuito de prejudicar. Ela é totalmente desnecessária. O empregador não ganha nada fazendo essa anotação, ela não era necessária naquele caso concreto. Perfeito? Depois, na sequência, vamos chegando aqui ao nosso outro slide. Vamos falar agora do valor das anotações. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que está anotado na carteira de trabalho pode ser contestado judicialmente? Ou será que aqueles dados que estão anotados na carteira de trabalho são verdadeiros e ponto? Claro que nós podemos contestar aqueles dados. Claro que nós podemos discutir aqueles dados demonstrando que eles não são verdadeiros. Está escrito na minha carteira de trabalho que eu recebia R$1.000. Na verdade, eu recebia R$2.000. Eu recebia R$1.000 por fora. Está escrito na carteira de trabalho que eu comecei a trabalhar na empresa em abril, só que na verdade eu comecei a trabalhar em janeiro. Eu trabalhei 3 meses sem carteira assinada. Está falando que eu trabalhei até julho, na verdade eu trabalhei até setembro. Vejam que eu posso discutir os dados que constam na minha carteira de trabalho. Ou seja, qual é o valor das anotações? A presunção que existe é uma presunção relativa daqueles dados. Não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa, já que eu posso discuti-los posteriormente. Essa informação consta aqui nas súmulas 12 do TST e 225 do Supremo, que afirmam que aquelas anotações possuem presunção iuris tantum, que é uma presunção relativa. Se fosse uma presunção iuri et de iure, uma presunção absoluta, eu não poderia discutir. Então, se eu tenho ali uma presunção absoluta, não dá para discutir, mas a presunção é relativa. Então, está escrito R$1.000, eu vou provar que receber 2.000, vai ser feita a retificação da carteira de trabalho. Está falando que eu comecei a trabalhar em abril, mas eu comecei a trabalhar em janeiro, vai ser feita a retificação da carteira de trabalho. Então, o valor das anotações é um valor relativo, é uma presunção relativa de veracidade, cabe discussão judicial e isso acontece todo santo dia perante a Justiça do Trabalho. Na sequência, o que eu tenho aqui, ó? Essa desconstituição das anotações, ainda sobre esse tema. A desconstituição das anotações, ela vai se dar por aplicação do princípio da primazia da realidade que você já conhece. O princípio da primazia da realidade sobre a forma. A forma era a carteira de trabalho que trazia o valor do salário R$1.000. Só que eu demonstrei que no dia a dia eu recebia 2.000. Então, o que nós temos aqui? A aplicação do princípio da primazia da realidade para demonstrar que a forma estava errada, que a anotação estava errada. E aí, dentro dos meus exemplos, eu coloquei valor do salário, data de início e término do vínculo, que seriam os principais aqui na Justiça do Trabalho. Para finalizar, galera,
Artigo 11, parágrafo 1º da CLT. Ausência de prescrição para a anotação da CTPS. Não há prescrição para a anotação da CTPS. Ou seja, eu posso a qualquer tempo buscar o judiciário e pedir o reconhecimento do vínculo de emprego. Dá um exemplo simples. Digamos que eu tenha trabalhado em uma determinada empresa sem anotação da carteira de trabalho de 1983 a 85. Ixi Maria! De 83 a 85 trabalhei sem carteira assinada numa empresa. Vou ajuizar a ação hoje. 30 anos depois, 30 e tantos anos depois, vou ajuizar a reclamação trabalhista. Eu posso? Claro que sim. Bruno, não segue aquele prazo de 2 anos? Não, nós não aplicamos a prescrição bienal aqui. Eu posso ajuizar a ação 30, 50, 100 anos depois. Eu não tenho prescrição para anotação da carteira de trabalho. Eu vou ajuizar a ação hoje 30 anos depois, demonstrando ter trabalhado naquela época com habitualidade, subordinação, onerosidade, a habitualidade, vou reconhecer o vínculo de emprego e o juiz vai determinar a anotação da carteira. A empresa vai anotar que eu trabalhei de 83 a 85. Claro que eu não consigo mais nenhuma quantia daquele vínculo de emprego, mas eu consigo a anotação da carteira para fazer a minha prova previdenciária, a prova perante o INSS. Ok, galera? Já voltamos. Um abraço. Tchau, tchau.